Boa noite para quem está comigo agora, bom dia, boa tarde para quem vai fazer essa aula que vai estar comigo depois, né? Nós vamos dar início aqui ao primeiro aulão de yoga para instrutores, né? Ou seja, para pessoas que já manjam de yoga, que já conhecem um pouco da linguagem do yoga, que não vão se assustar com tudo que eu vou falar, né? Que mesmo que não tenha feito formação comigo, que tenha feito com outras escolas, é a oportunidade de aprofundar conhecimento, e não só para instrutores, mas também para quem está desenvolvendo a prática pessoal, né? Eu tenho muita gente que fez a minha formação lá, que estudou os 10 módulos e que queria só para poder fazer a sua prática, desenvolver a sua prática. Também vai servir para vocês, né? Para você que me assiste e de repente não entende nada do yoga, né, não tem problema, também você talvez alguma coisa você vai acompanhar, com certeza vai entender e pode praticar junto, não tem problema nenhum, não tem nenhuma contraindicação. E por que primeiro aulão? Porque eu tenho vontade mesmo de ter muitos outros e desenvolver muitos temas para ajudar vocês na criação das aulas de vocês e também nas suas aulas pessoais, né, nas suas aulas sozinhos aí ou com a sua família, né? Para te ajudar a praticar melhor, para você ajudar os seus alunos também a praticarem melhor, com mais segurança, né? Então, e essa é uma coisa bacana, eu tenho vários alunos que já fizeram isso ao longo da formação, que fazem as minhas aulas para depois darem a mesma aula para os seus grupos. É por aí mesmo, eu comecei assim. Porque às vezes a gente tem dificuldade de montar uma aula, falta de confiança às vezes, então pegar aquilo que já está pronto para levar para frente, pode sem problema nenhum. É por isso que em cada módulo que eu tenho lá dos 10 módulos de formação, cada módulo tem 3 jornadas com 8 práticas, quer dizer, cada módulo tem mais de 20 aulas, que é para você praticar, para você aprender e para você copiar, para você dar aula para os seus alunos, tá? E aí, eu dividi então a nossa aula aqui, não só hoje, mas todas as que eu pretendo dar, e estou pensando em fazer isso uma vez por mês, em prática, trazer alguma coisa prática para a gente vivenciar, conversar sobre didática, é muito importante, né? E tirar as dúvidas sobre a aula, sobre yoga, sobre o que vocês quiserem. Hoje já tem algumas aqui para responder, tá bom? Então pegue aí seu material, estique seu tapetinho, pegue sua almofada. Quem tá no frio, pegue sua mantinha. Aqui tá 20 graus, tá ótimo. Quem quiser tomar um chazinho comigo, esse chá, quero até agradecer a Tânia, que me deu chá de cacau, uma delícia. Eu só sei que eu não posso tomar muito porque agora é de noite, mas eu tô tomando de golinho em golinho. Oi? Ah, o Bruno! Olá, Bruno! Floripa chegando aqui. Seja bem-vindo, Bruno. Material para anotação. Apesar que se vocês quiserem, depois que eu envie alguma coisa por escrito do que eu falei hoje, tá? Mas quem quiser anotar, e esse vídeo também vai ficar gravado. Ele, na verdade, o Facebook só está me permitindo ficar com 30 dias ele na plataforma. Então eu vou baixar, eu vou colocar ele no YouTube e vou colocar ele dentro da nossa plataforma da formação para você que quer rever depois também, ok? Vamos começar oficialmente a nossa prática do jeito que a gente sempre começa, fazendo o nosso mantra OM, que é para selar a nossa energia de boas-vindas para vocês. Eu estava morrendo de saudades de dar essa prática online, estou muito feliz de estar aqui. E que a energia que a gente fizer agora da nossa vibração leve para ir para esse ambiente que você está. Paz, amor, alegria, motivação, tudo de bom aí para o seu ambiente, para você. Vamos inspirar. Namastê. Namastê, gente. Linda prática para vocês. E vocês aí que estão assistindo isso, falam que esse é um aí que vocês fazem. Quer saber? Tem na formação lá. Eu explico por que a gente faz OM, tá ok? Pessoal, dá uma mexidinha, tá? Vamos espreguiçar um pouquinho, ó. Dá uma alongadinha no corpo lá para cima. Segunda-feira, né? Começo do mês, ó. Vai para um ladinho para o outro, assim, um pouquinho, ó.
né? Começando a vida. De noite, já foi uma segunda-feira intensa para muitos de vocês, né? Solta os braços devagar. Dá uma movimentadinha aí nos ombros, né? Enquanto a gente vai fazendo alguns movimentos, eu vou falando para vocês, né? O que vai ter nesses nossos aulões? Então vai ter essas práticas, coisinhas que a gente vai fazendo, movimento ombro para frente também, com conversa, mais ou menos como a gente fazia na formação presencial. Muitos de vocês aqui estiveram no presencial comigo, a gente fazia isso, né? Praticava um pouco, conversava um pouco, né? Dá uma puxada aqui, ó, nos dedos, ó, um de cada vez para soltar um pouco as mãos, né? A gente vai fazer algumas análises e, na verdade, no aula de yoga avançado, é menos posturas e mais vivência, mais aprofundamento naquilo que nós estamos fazendo. Isso define um yoga avançado, tá? Chacoalha as mãos. O que define o yoga avançado não são posturas avançadas, mas é a forma como o aluno se entrega, participa e vivencie e entende o objetivo da aula. Isso vai ser com que seja avançado. Pode girar os punhos aqui, ó, né? Então diminui a quantidade e aumenta a qualidade na vivência dos asanas. E além do que, esses encontros também é para responder nessas dúvidas, tirar as dúvidas dos nossos instrutores, mesmo aqueles que já são formados, que têm seus alunos e precisam, né, de mais alguma coisa. E me conectar com vocês, né, que eu tenho muitas saudades de manter a nossa formação continuada, beleza? E é isso. Pode estender um pouquinho as pernas, eu continuo aqui em cima da almofadinha, você pode fazer em cima da almofada, fora da almofada, solta as pernas aqui, bata bem as pernas enquanto eu te falo assim que o nosso objetivo é aprimorar nossas qualidades didático-pedagógicas, né, e para quem pratica sozinho também ampliar a capacidade de praticar sozinho, né? Por que a psicopedagogia de prática, né? Porque o pé para trás, para frente. Tá aparecendo meus pés aí, Gabi? Tá? Pés para trás, para frente. Porque a psicopedagogia é psicologia de ensino. E quando eu me formei, eu entendi que a psicopedagogia é uma forma de ensinar visando essa parte holística, ou seja, o todo. Ninguém aprende se não envolver também mente, emoção, corpo, os sentidos físicos, tá? Então a psicopedagogia é maravilhosa, eu gostei muito da minha formação. Pode afastar um pouquinho aqui as pernas, ó, e pode girar um pouquinho os pés também, né? Então por isso eu amei essa formação e eu tenho essa necessidade de compartilhar isso com vocês, tá? Por outro lado, e quando a gente vai iniciar um trabalho, tá, de didática, pode trazer aqui uma perninha aqui dentro, ó, e dar uma chacoalhadinha de um lado. A gente tem que pensar assim, para quem eu gosto de ensinar? Eu, por exemplo, gosto de ensinar para adultos e pessoas que gostam de aprofundar em yoga. Tem gente que gosta para criança, tem gente que gosta de terceira idade, tem gente que gosta de jovem. Para quem eu gosto de ensinar? Tá? É a primeira pergunta que você faz. Mas aí, quem são de fato os meus alunos? Porque às vezes você gosta de ensinar para adulto, aí você vai dar aula num espaço e que o contexto é diversificado, tem adulto, tem criança, tem terceira idade, e aí? Quem são meus alunos? Então eu tenho que estudar esses meus alunos e saber o que eles esperam da prática do yoga, certo? Agora junte os pés, ó, e deixe eles lá longeão e dá uma chacoalhada. O que os meus alunos querem aprender? Quando você veio ter aula aqui comigo, o que você queria aprender? Tudo bem, você está fazendo aqui agora uma coisa, uma solturinha para acordar, para eu ter certeza que você vai ficar acordado enquanto eu falo também. Né? O que meus alunos querem aprender, mas o que eles precisam de fato aprender, porque nem tudo aquilo que a gente quer é o que a gente precisa. Então, o que meus alunos precisam aprender? Trago o pé bem pertinho aqui, ó. Segure agora a chacoalha aqui, ó. Mesma coisa, você que faz sua prática pessoal, tá? Você vai montar uma prática para você, tá? O que eu gosto de praticar? O que você gosta de praticar? Ah, eu por mim, fazia só invertidas. Tudo bem, é o que você gosta. Mas quem é essa que pratica? Quem é esse que pratica?
Quem é essa pessoa que está praticando? Esse é o objetivo da tua prática. Identificar esse ser que está praticando. Quando você está fazendo postura, quando você está fazendo, você está todo o tempo todo nessa pergunta. Quem é esse? Né? Quem sou eu? O que eu sinto? O que eu sou? Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Né? Isso é para quem gosta de fazer prática sozinho, tá? O que eu quero aprender? Eu quero aprender invertidas, por exemplo. E o que eu preciso aprender? Às vezes eu preciso aprender a fortalecer mais minhas pernas, às vezes eu preciso aprender a melhorar minha postura, às vezes eu preciso aprender a me aquietar. Tem muita gente que adora a postura, fazer lá 50 saudações e detesta ficar 1 minuto no guerreiro. Então, o que eu preciso aprender é muito importante. O que o seu aluno precisa aprender é importante. Você vai socar nele logo que ele precisa aprender? Não, você vai construir uma didática para convencê-lo e para motivá-lo a fazer aquilo que ele precisa aprender. E você vai fazer isso com você também, tá ok? Pode estender de novo as pernas. Eu vou responder, eu já vou começar a fazer aqui alguns exercícios, mas para eu pegar o gancho no exercício que eu vou fazer com vocês, eu já vou responder a primeira pergunta aqui para pegar o gancho para a prática. A Tati perguntou assim para mim: qual foi a sua maior dificuldade em iniciar como instrutora de yoga? E eu vou falar para vocês: medo dos alunos não gostarem de mim, não gostarem da minha aula, tá? Ou do meu espaço, tá? Então, o que eu fiz? Vamos fazer o nananeném enquanto a gente conversa? Ó, o que eu fiz? Eu comecei a dar aula para minha mãe, para amiga da minha mãe, e ensinar as coisas que eu estava praticando, para que isso me desse autoconfiança, para eu ter certeza que o que eu estava ensinando era o certo, tá? Porque você precisa, a autoconfiança vem em acreditar naquilo que você está ensinando. Tá, eu vou pegar outra perna aqui agora, ó. Se eu tô fazendo isso aqui, ó, eu tô fazendo soltura do meu quadril, do meu joelho, preparando para a prática, sabendo que esse movimento articular é muito importante para isso. Então eu ensino isso com confiança, porque eu sei que tem um resultado. Como que eu sei que tem um resultado? Porque eu pratico, eu sinto em mim. Então, às vezes, a maior dificuldade de começar a dar aula é porque falta da vivência. Mas o medo de não gostar de vocês, gente, eu estava falando isso hoje, eu tenho aqui 10 que gostam de mim e 1 milhão que não gosta porque não me conhece, ou porque não se interessa, ou eu quero esses que estão aqui, né? Então, se eu tenho que começar com 1, 2, 3 alunos, tá? É a primeira coisa. O difícil é começar. Depois que começa, aí já era. Daí você pega o ritmo. É só começar. Comer e se coçar é só começar. Dar aula também. É só começar. Você começa ensinando ali em casa, para o namorado, para a esposa, para o filho, para o funcionário. Quando você vê. E quando você está ensinando, você está reforçando o conhecimento. Aqui um pouquinho em Vajrasana, tá? Nós vamos fazer um movimentinho aqui, ó, de braço. Tô enquadrada, Gabi? Tá certinho? Então vamos lá, ó. Inspira, solta o ar torcendo para um lado. Inspira de novo, subindo os braços para o outro lado. Nós vamos fazer isso mais 2 vezes, tá? Inspira, sobe. Para o outro lado. Continue no tempo da sua respiração, né? O bom da psicopedagogia que eu estudei, que é isso que eu quero trazer para vocês, é justamente isso, é o ensinar essa comunicação clara, eficaz na aula de yoga, tá? Então, assim, termina na frente, eu tenho que ver qual é o melhor método, você tem que ver qual é o melhor método que você gosta de ensinar. Se é se mexendo e falando, que nem eu tô fazendo, isso é mais sinestésico. Se é mais visual, você prefere ficar quieto, os seus alunos copiam. Ou se é mais auditivo, você prefere não fazer e explicar para os alunos falando. Isso tem lá na formação, tá? Isso é bem importante, né? Tá? E nós vamos, gente, discutir muito isso ao longo dos nossos próximos aulões, tá? Porque eu não quero que vocês sofram o que eu sofri. Eu acho que vocês podem pular etapas, né? Tá? E antes da gente
ir para o respiratório, dá uma olhada nesse ambiente aqui que eu criei, ó, tá? Quando você for dar aula, você tem que pensar no ambiente. Você tem que pensar também no ambiente que você vai fazer a sua prática pessoal, né? Retinho, alguns acessórios. No ambiente para os seus alunos, ele só precisa de uma coisa, ser acolhedor. A única coisa que eu pensei aqui para vocês, ó, eu quero ter um enfeitezinho, meu computador, meu chazinho para eles se sentirem em casa aqui comigo, uma plantinha para trazer uma vitalidade aqui para o ambiente, certo? É isso. Não precisa de luxo, não preciso de grandes painéis luminosos, não é isso. Preciso de uma boa iluminação para vocês me verem. Então eu tenho alguns alunos que falam que têm medo de começar a dar aula, porque tem preocupação se o espaço vai atender o seu público. Gente, eu já tive gente com muita riqueza mesmo financeira, fazendo aula no meu espaço, que era muito simples, e a pessoa relatando que ali ela se sentia muito bem justamente porque era simples, porque não tinha frescura, entendeu? E eu quero que você pratique comigo aqui no aulão de pijama, à vontade. Eu falo para os meus alunos que vão ali no espaço, venham à vontade, venham com roupas confortáveis, não precisa se preocupar com nada, é a nossa segunda casa. Então você que vai começar a dar aula, sempre pense que esse ambiente, né, você tem que pensar assim, ó, quantos cabem, né, como é que você vai disponibilizar o espaço, que lugar que você vai dar aula, onde você vai deixar o lencinho de papel, a lixeira, como é que vai ser o som, tá? Mas é importante que seja um ambiente acolhedor, seguro. O aluno tem que se sentir seguro, tá? Se é um lugar que tem perigo de ser assaltado, não dá. Então tem que trancar, né? Tem que pensar nisso, tá? Tem que ser segunda casa, gostosinho, facinho de limpar, facinho de desmontar. Você que vai fazer a sua prática pessoal, um lugarzinho que você vai lá estender o tapete, depois só enrolar, guardar. Quanto menos frescura, melhor, tá? É isso. E aí, gente, depois eu quero que vocês comentem, se vocês puderem comentar aqui, ó, na live mesmo, ou depois, ou não se sentir à vontade e quiser mandar inbox, qual que era o seu medo para começar a dar aulas? Você que não dá aula também, qual que é o seu medo para começar a dar aulas? Tá? Porque eu preciso disso para que vocês me tragam para eu montar as nossas próximas didáticas. Eu até tenho vontade de dar aula, mas eu tenho receio. Do quê? Do quê? Vamos olhar para isso, tá? Qual que é o medo para começar? Aí agora eu trouxe uns exercícios justamente para isso, tá? Para quem tem medo de começar alguma coisa importante na vida. Seja dar aula, seja uma nova profissão, tá? Primeira coisa, o que atrapalha? É o turbilhão mental. É a mente que fica tagarelando lá e te enchendo de coisa. Não dá, não é bom o suficiente, não dá tempo, não é legal, não dá dinheiro, nada. Vamos calar essa mente. Você pode permanecer assim. Quem quiser pode voltar a sentar com as pernas cruzadas. Vai fazer Ujjayi, que significa vitória. Respiração sonora, tá? Mãozinha na mudra, fazendo captação de energia. Vai fazer aquela respiração barulhenta, ó. Respiração Sohan, lembra? Ela faz shh na inspiração e ela sai como se fosse um sopro, mas com a boca fechada, que a gente chama de Ham, né? Eu vou botar o microfone bem pertinho no nariz aqui, ó, só pra você, ó. Continue. Faz barulho do vento. Vai diminuir a oscilação de pensamentos, os pensamentos que atrapalham dessa criança que não dá sossego, que é a mente. Quanto tempo, prof? Aqui é 2 minutinhos. No seu dia a dia, quando você precisar, né? Pode ficar mais tempo, 5 minutos. Continue. Percebe como a mente vai sossegando. Alguns de vocês vão ter sono normal. Se você passou um dia, uma segunda-feira aí muito acelerada, agora vai dar sono mesmo. E na verdade você está voltando ao normal agora,
tá? Você pensa que você está, tô ficando mais improdutivo, desacelerando. Não. Agora você está voltando para a harmonização. A mente está ficando mais lúcida, você está dando um reset no teu computador mental. Faça mais 3 ciclos bem profundos. Terminando, deixa a respiração à vontade, deixa que o ar entre e saia sozinho, apenas sinta. Observa a mudança, como é incrível a alteração de consciência desse respiratório, ela é incrível. Então pronto, eliminei os pensamentos que me atrapalham para eu começar algum projeto, para eu começar algum estudo, para eu começar a escrever alguma coisa, para eu sentar e escrever uma aula, para eu organizar a minha agenda, meu dia. É o Ujjayi. Você tira tudo aquilo que atrapalha para você se concentrar numa única coisa. Agora você vai se concentrar comigo aqui, tá? Tá, professora, mas eu tenho um problema com a fala. Eu tenho dificuldade, eu não tenho essa desenvoltura que você tem para falar. Eu tenho medo de falar. Tá? Primeiro, claro que isso, venha fazer terapia comigo que eu te ajudo. Mas tem uma técnica que ajuda a perder a vergonha, tá? Porque o medo de falar é vergonha de se expor. Então, qual que é a técnica? É o sopro Rá. Tá? Então, você vai fazer inspiração, vai soltar o ar no abdômen, eu vou fazer um Rá bem baixinho aqui, que é para não estourar o microfone, tá? Mas... Rá! Você pode fazer bem mais alto aí. Mas tem que ter esse soquinho, tá? Ó. Ha! Tem que sentir o diafragma dando um soquinho. Ha! Continue. Ha! Prof, mas lá na formação você ensinou que a gente tem que ficar em pé e soltar o Rá gritando o corpo lá para baixo. E também, tá? Porque esse ajuda também a liberar. É até ideal fazer em pé e soltar. Ha! Tá? Podemos fazer. Vou fazer com vocês aqui para lembrar. E isso é muito bom para você ensinar para aquele aluno introvertido. E você vai perceber que tem alunos de vocês que vão ter vergonha de fazer. Ele vai fazer bem baixinho lá. Para esses alunos você pede, vai, vamos lá, insista, vamos, força. E é bem normal que às vezes a pessoa tenha crise de riso de fazer o sopro Rá. Tá? Vamos fazer uma vez em pé, 2 vezes em pé, ó. Inspira. Joga o corpo lá na frente, ó. Sobe devagar. Lembrando, instrutores, que às vezes é bom aquecer o corpo antes de fazer, para não dar um problema de se jogar e dar uma distensão. Isso. Espero que você tenha feito um Rá bem altão aí na sua casa, tá? Eu não fiz altão por causa do microfone. Nos próximos encontros, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa parte de comunicação, tá? Porque a comunicação ideal, ela não julga, ela é não julgadora. Você que às vezes tem dificuldade em segurar aluno, às vezes tem que ver se não é isso. Tem que aprender a ter empatia, escuta ativa, tá? Para poder saber o que o seu aluno precisa, para a gente voltar para aquela historinha ali, para quem, o que o aluno quer, o que ele precisa. E tem que aprender a celebrar os progressos também, tá? Isso aí vai ser assunto dos nossos próximos aulões. E vamos lá para continuar aqui. Pulando aqui, gente. Vamos fazer uma prática agora? Segunda-feira de noite, né? Precisamos de energia. Então lembre que a gente vai fazer poucas posturas, só que com mais vivência. Eu não estou usando os métodos, o mesmo método que eu uso para dar aula para vocês que fizeram comigo jornada, tá? Aquecimento, aula, levando em consideração todos os lados da coluna. Não estou usando esse método de fazer invertida no final. O que eu escolhi? Eu escolhi posturas para ajudar a dar autoconfiança, porque o tema da nossa aula é autoconfiança, que é
essa coisa de engajar para alguma coisa, né, que a gente não vai às vezes por medo, então é uma prática de autoconfiança. Então vocês veem, gente, que até para montar uma aula tem que levar em consideração isso. Eu levei em consideração o que vocês me trouxeram quando vocês se inscreveram, aquilo que eu já conheço de vocês pelo tempo que a gente ficou junto, levando em consideração que vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem mais conteúdo e mais coisas para darem as suas aulas, para vocês trabalharem com os seus alunos, né? Então assim eu montei minha prática. É essa visão que eu quero que vocês tenham. O que o meu aluno precisa? Então eu montei para vocês o que vocês precisam. Então bem tranquilo que a gente vai fazer, tá? Então vamos ver, segunda-feira de noite precisamos de energia, precisamos de coragem. Vamos começar na postura da montanha, aterramento, ó, pé firme no chão. Eu não quero que você se preocupe, gente, com tanto alinhamento. Quer alinhamento? Faz lá o módulo 5, módulo 6 lá, que lá tem alinhamento. Tá? Quero que se preocupe em vivenciar a postura da montanha, é pé separado, a postura básica que você já conhece, mão aberta ao lado aqui das pernas, a base um pouquinho mais aberta, porque é a base da montanha, aqui em cima é o topo, você é a montanha, tá? Pode fechar um pouquinho os olhos. Aí você vai começar a fazer o Ujjayi, aquela respiração que a gente fez ali no comecinho, Ujjayi, tá? Que é para você se livrar de pensamentos, focar na postura. A única coisa que você tem que focar é postura e a minha voz, que vai te ajudar a entrar na postura. Base firme, pés bem aterrados, pés na terra, sentindo pés firmes no chão. Eu estou seguro aqui nessa terra, estou seguro, estou confiante na minha estada, na minha estadia, no meu estar, no aqui, no agora, confiante, seguro, base sólida, bem equilibrado. Perceba como você está em equilíbrio, como você está forte aí nessa postura, né? Braços estendidos, porém sem tensão. Para eu estar com a base forte e firme, não preciso estar tenso, não preciso estar com dor, não preciso contrair nada, é só equilíbrio, é só concentração, né? Agora junta isso tudo, ó, base firme e estável na postura da montanha, né? Tadasana, a respiração e o Ujjayi, que eu quero que você continue, e quero que você acrescente Mula Bandha. Ah, não sei o que é Mula Bandha, então você não fez minha formação ainda, vai ter que fazer. Mula Bandha, contração dos esfíncteres, para lembrar aí quem não, né? Contração pélvica, você puxa a pelve para cima. Aí quando você faz essa puxada da pelve para cima, do órgão sexual para cima, é como puxar a energia da terra junto. É como sugar a energia da terra para você, energia de força. Energia de terra é energia de coragem, de confiança. Continua respirando lá. Ujjayi, firmeza, Mula Bandha, sugando a energia da terra. Olha que maravilhoso que é isso. No dia a dia você tem problema de confiança, você está sentindo medo do futuro, faz isso ali fora, na tua grama, no teu jardim, descalço, na terra, perto das árvores, também tem um efeito maravilhoso, ó. Sinta que você é a montanha, firme, estável, grande, uma grande montanha que quer atingir o céu. E falando em atingir o céu, agora pode abrir os olhos, agora você vai para o Talasana, a palmeira, que é para trabalhar em você, ponta dos dedos, tá? Ai, tenho dificuldade na ponta dos dedos, pode ficar com o pé no chão? Pode. Quero subir, suba, quero força, suba bem. Talasana, palmeira, desafiando o céu é o limite, crescendo, evoluindo, mas continue trazendo a força da terra lá nos pés. Continue com o Ujjayi. Continue com Mula Bandha. Continue a contração no Mula Bandha, que é para manter a confiança. Inclusive aqui você pode até contrair glúteos, né? Contrair a bunda para dentro. Continua achando a palavra glúteos horrível, tá? Vou continuar falando bunda. Bunda para dentro, ó. Que isso também dá firmeza. O abdômen contraído, que é para manter a capacidade de autossuperação firme. Olha que maravilhoso. Quer dar uma aula de confiança amanhã para os seus alunos? Está aqui, ó. Tadasana, montanha, Talasana, palmeira, ó. Isso, vira as mãos para fora. Solte bem devagar.
Isso, controle, sim, tensão não precisa. Ótimo. Sim, Pérola, entendi. Então agora tô aqui, me engajei, respirei, tô entrando na conexão de começar algo novo, de me preparar para dar aula, para qualquer outra coisa que eu vou começar na minha vida. Eu preciso desenvolver minha capacidade de produzir algo. Quem na natureza que produz, que a gente sabe que faz essa produção incrível, né, para a vida? As árvores. Então você é uma árvore, então veja lá, ó, você pegou a tua base estável, você montou a postura da árvore. Falei, postura da árvore, variação 1 aqui embaixo com o pé encostado no chão, a 2 um pouquinho mais elevado, nunca em cima do joelho, pode ser dentro da coxa e pode ser aqui em cima. Mãos pode ser aqui, aqui, elevada separada, elevada em Anjali Mudra. Tá ok? Escolha a sua variação. Escolheu a sua variação, pode ser uma bem simples para hoje, você pode almejar as outras no futuro. O importante para nós é a vivência aqui da árvore, tá? Produtividade. Criar frutos, né? Então, trabalhar a postura da árvore traz, além da confiança, pé firme, Mula Bandha tem que continuar, o Ujjayi continua também, o Ujjayi não para em nenhuma dessas posturas, tá? Que é para você desenvolver a sua capacidade de dar frutos, de produzir coisas boas, tá ok? Vamos para outra perna. Ai, prof, adorei essa sequência. Então ela é a montanha, ela é a palmeira, ela é a árvore e ela é a estrela que eu vou fazer agora, né? Depois, se quiser, eu falo os nomes em sânscritos para vocês aqui. O Tadasana, Talasana, Vrikshasana, né? E é onde você trabalha a produtividade. E você pode ficar mais tempo, tá? Aqui eu tô deixando aí menos de 1 minuto. Você pode deixar alunos adiantados aí ficar 1 minuto, 2 cada lado, aí depende do que você quer atingir, né? Ai, quero mais força, então fica mais tempo, ok? Ok, a postura da estrela, afastando as pernas, as pontas das estrelas, tudo aberto, ó. O que você vai fazer? Mula Bandha, Ujjayi, vai fazer Uddiyana Bandha aqui, que é para trabalhar força aqui, relaxa o pescoço, não precisa ser tenso assim, tá? Mantenha a respiração. E sinta o quê? Que você está se abrindo para as novas possibilidades. Acho que sim. Tá? Para novas possibilidades, ó. Essa é a postura da estrela. Vendo? Sentindo, ó, o peito abrindo, ó. Coragem, como se eu quisesse abraçar o mundo, ó. Certo? Ótimo. E relaxa. Entenderam? 4 posturinhas para você desenvolver em você e nos teus alunos aí. Joia? E é isso, gente. Pode fazer aqui agora, ó, o Hastinasana para soltar. Solte bem os ombros, que é para trabalhar desapego. Porque para a gente seguir em frente, confiança, coragem, sim, mas precisa se desapegar dessas questões do ego, tá? Ai, do medo que vão pensar de mim, do que vão achar, que eu não sou bom o suficiente, do julgamento. Então, esse aqui, ó, o Hastinasana, tá? Ele é libertador. E dos ombros aqui, ó, não tô nem aí, que é o dane-se. Dane-se, dane-se, dane-se. Tô nem aí o que estão pensando. O que eu quero é curtir, o que eu quero fazer. Eu quero viver, eu quero ter experiência, eu quero errar, eu quero acertar, né? Eu quero... Não preciso dar conta, o que eu quero é fazer, né? Aqui, ó. Beleza? Bacana, né? É uma sequência muito legal essa daí. Tá, então é no aulão aí, nos 10 módulos, eu ensino as práticas justamente levando em necessidade do que os meus alunos me pedem, né? Então tem muita experiência aí para
para trocar com vocês. Ah, mas eu tenho medo de desafio. Eu tenho medo dessa coisa, começar coisa nova. Eu tenho medo de desafio. É por isso que tem que treinar o Kakasana. Vamos lembrar o Kakasana? Ó, cresceu. Põe as mãos. Arruma lá os joelhos e tira os pés, tá? Eu nem vou tirar os pés, que é para você que não tira os pés, ficar aqui comigo, ó. Ah, prof, eu não consigo o Kakasana, mas eu consigo montar o Kakasana. Ótimo. Eu não consigo montar o Kakasana porque eu ainda tenho muita dor nas mãos, né? De pelo menos deixar o quadril alto. Mas eu consigo ficar aqui, ó, já começando. Sim, porque aqui eu já tô fazendo força nas pernas e nos braços, tá? Então, o Kakasana, ele é o nosso desafio. Então, ele tem que ser trabalhado de duas formas, tá? Fazer aonde consegue e colocar uma meta de algo mais. Então, por exemplo, eu não consigo tirar os pés no chão que eu tenho medo, mas eu vou tirar um. Depois eu vou revisar com o outro. Na outra aula eu vou ficar mais tempo montado sem desmontar, 1 minuto. Tá? Então eu sempre tenho que ter uma meta para melhorar esse meu desafio. O Kakasana, ele ensina a lidar com o medo e é a postura que mais nos ensina a lidar com desafios. Tá? Então, para você, instrutor, que às vezes tem dificuldade em crescer na sua profissão, coloque o Kakasana. Em seguida do Kakasana, o Malasana. E aqui agora, ó, já vou responder a segunda pergunta de quem? Fernanda. Ela quis saber se ela tem como criar práticas de yoga para trabalhar o sistema hormonal. Eu vou falar, Fernanda, todas as posturas que a gente faz do yoga trabalham todo o nosso sistema endócrino, tá? Tudo, tá? A gente está mexendo com todas as glândulas, mesmo que eu não dê uma aula específica de yoga hormonal, eu estou trabalhando essa parte hormonal. Agora, tem posturas mais específicas daí que ajudam ainda mais, e essa aqui é uma delas, ó, o Malasana. Essa aqui é a postura que tem que fazer todo dia. Aí é o que eu falo para vocês. Para lembrar, você que fez formação comigo e não lembra, qual é a postura que eu nunca posso deixar de fazer na minha prática pessoal? Essa aqui é uma delas, Malasana, se você puder fazer todo dia. Mas aí tem outra postura que eu acho muito importante, pode apoiar os joelhos no chão, que é o Adho Mukha. Adho Mukha, que substitui a invertida quando você não tem espaço, não tem tempo, não está bem para fazer invertida. Para mulheres em período menstrual, que estão com fluxo muito grande, não tem condições de fazer invertida, pode fazer aqui, ó, o Adho Mukha, tá? O Adho Mukha é o nosso carro-chefe. O Adho Mukha tira a dor nas costas, tira o cansaço das costas, melhora a postura, realinha o corpo, libera tensões, é bem hormonal. Não tem tempo de fazer uma prática de yoga, faça um Adho Mukha. Não tem tempo de fazer uma invertida, faça um Adho Mukha. Não tenho tempo de fazer relaxamento, então você faz o Balasana, ó. Joelhos no chão, pode ser braços para frente e pode ser braços para trás, ó. Pode fazer o rasinho, gente. Fica aí enquanto eu falo. Tá? Essa é uma postura também. A pessoa veio na minha aula, ela não tá bem. Bota ela para fazer Balasana, torção deitada, né? Relaxamento, né? E você, tô cansado. Por isso que é a postura da criança, para você voltar a ter energia da criança. Tô morta, cansada, mas não tenho tempo do Yoga Nidra. Tenho medo de fazer um Yoga Nidra e dormir e perder a hora. Faz um Balasana. Tá? O Balasana é o carro-chefe que você pode dar em todas as aulas, tá? E também ele é bem hormonal. E Fernanda, você vai aprender nas jornadas que estão dentro dos módulos de yoga terapia, chakras e alinhamento energético, aprofundamento nessa parte de yoga hormonal, tá? E é isso. Pronto, gente, vai subindo devagar, pode sentar, porque aí agora a gente vai lembrar qual que é o objetivo do yoga. Não é a meditação? É um dos objetivos, né, físicos, né? O objetivo das posturas do yoga é fazer com que o corpo suporte ficar na postura de meditação
por períodos mais longos. O que atrapalha a meditação nessa postura é a perna que começa a amortecer, é o joelho que começa a doer, as costas começam a doer. Então, por isso que existem as posturas, para te ajudar a ter um corpo forte para sentar, para meditar. Como é que tá aí, Gabi? Quantas pessoas estão aí comigo? De repente o pessoal começa a voltar aí daqui a pouquinho. É isso aí, esse negócio de cair conexão e voltar é difícil, mas até o pessoal achar o caminho de volta. Eu não coloquei no grupo lá do WhatsApp, né? Então. Não, porque agora tá aqui. Não tem problema. Vamos lá. Depois vai ficar gravado. Vamos lá então. Enquanto a gente conversa, vamos falar sobre treinar e praticar juntos as posturas sentadas para meditação. Vamos lembrar, Sukhasana é aquela que os dois pés podem ficar assim, ó. Sabe aquela pessoa que não tem condição às vezes de descer o joelho? É aqui, ó, Sukhasana. Sukha significa fácil, tá? Enquanto você fica em Sukhasana, põe a mão aqui, ó, e deixe a coluna elevada. Enquanto você me ouve, você pode simplesmente ficar com os olhos fechados em Sukhasana, sentindo a postura, mas quem quiser pode trabalhar o abre e fecha aqui, ó, tá bom? Também para massagear as costas, tá? Em Sukhasana. Eu vou responder a pergunta aqui do Álvaro, ele sempre me pergunta isso, como ter mais alunos online, né? Eu acho assim, que daí no caso tem que investir em marketing digital, estudar e às vezes até contratar. Eu uso um online para me aproximar das pessoas que eu já conheço, que já me acharam no formato online, né? Mas eu acho que tem que estudar mesmo marketing digital. Mas eu acho que tentar se aproximar dos seus alunos via WhatsApp, conversa, tudo, né? Não deixar aquela coisa assim, só rede social como fonte de informação, que eu acho que não funciona muito. Conversar no áudio, eu acho que aproxima bastante. Pronto, Sukhasana. Agora vamos para a segunda postura sentada aqui, gente, ó. Badrasana. Badrasana é diferente, ó. Os dois pés iguais, a gente fez o aquecimento para esse, ó. Tem o Badrasana no meio, mais longe para trabalhar aqui o ciático e o mais pertinho para trabalhar o alongamento de virilha. Pode ser segurando aqui e pode ser empurrando o cotovelo para baixo, tá? Postura que ajuda muito para a pessoa poder ficar sentada depois para meditar. Enquanto a gente fica aqui em Badrasana, eu vou responder a pergunta da Thaís. Podemos usar algum método de ensino para desenvolver os alunos que querem aprender ou desenvolver o yoga sozinhos? Sim, é isso que eu faço. É usando aquilo que eu falei no começo. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso. É isso que a gente tem que ensinar ao aluno, né? Inclusive, para fazer a formação online aqui do Educa Yoga, o primeiro módulo é a pessoa aprender a praticar sozinho, tá? Mas, ó, feche um pouco os olhos aí, observe. Você tá sozinho, né? Que as pessoas, eu não gosto de praticar sozinho, mas você pode estar numa academia cheia. Se você fechar os olhos e entrar na postura, você tá sozinho, né? Entra na tua postura, entra em você, você vai perceber que você já tá sozinho, já tá fazendo uma prática sozinho, né? E uma dica para você que, eu gosto de praticar sozinho, mas eu não sei quando começar e eu às vezes não consigo me prender ao roteiro. Pega o teu tapete, pega o teu tatame, senta e começa. Só comece. Comece se esticando, comece se espreguiçando, comece se mexendo. Daí, lembrando uma postura, faz. Daí, o que o meu corpo está pedindo, eu vou fazer outra. Assim, ó, só se mexa. Faz o que te der vontade. Não precisa seguir um roteiro, só faz para você ver como isso dá certo. Isso é uma forma de ajudar os alunos a criar disciplina, viu, Thaís? Agora, é claro, quem vai praticar sozinho precisa estudar as posturas para ver o que precisa fazer, tá? Isso que eu ensino, por exemplo, na yoga terapia para os meus alunos. Eu passo uma sequência de posturas para eles fazerem, que é aquilo que eles precisam, tá? Vamos mudar de postura? Samanasana. Samana significa tudo igual. Ou seja, eu distribuo o peso igual para os dois pés. Um por dentro, outro na frente. Não é em cima, é na frente. Esse é o Samanasana. Ele é mais fácil, ele é para você que já consegue descer um pouco mais as pernas, porque o Sukhasana não deixa descer as pernas, né?
E aqui, ó, ele já tem espaço para você descer mais as pernas e subir um pouco mais a coluna, tá? Enquanto a gente fica no Samanasana, eu vou responder a pergunta da Guilhermina. Ela falou assim, dá para trabalhar, né, ou como trabalhar com o yoga com cadeirantes? Guilhermina, primeiro a gente tem que ter uma visão bem realista dos limites, não só para cadeirantes, mas para qualquer questão física. Cego, autismo, tudo. Quais são os limites? O que essa pessoa é possível de fazer? Porque eu tenho o cadeirante que mexe a parte superior e eu tenho o cadeirante que não mexe nada. Aí o cadeirante que não mexe nada, eu vou trabalhar com ele questão mental, meditação, mantra, né? O cadeirante mexe a parte superior. Beleza, o que ele pode fazer? Mexer com braços, torção, dá para fazer o yoga da cadeira, tudo sentado, né? Ele tá na cadeira, mas consegue mexer as pernas? Também dá para fazer posturas sentadas na cadeira, fazer força da perna para levar, trabalhar a coxa. E existe sim como trabalhar yoga para cadeirantes, tá? Mas aí é aquela coisa, quando a pessoa tem muita limitação, fica muito difícil botar ela em grupo. Aí para ela é uma aula separada ou fazer um grupo para cadeirantes, que daí você vai poder usar a mesma metodologia para todo mundo. Troca o pé que tá por dentro para compensar aqui, ó. Tá? Visão realista dos limites, isso para tudo, né? E claro, uma conversa franca, o que ele tem vontade de aprender, por que ele está procurando yoga e aonde ele quer chegar, porque daí quando você sabe onde ele quer chegar, vocês criam um roteiro para cada aula vocês estarem evoluindo dentro desse roteiro, tá ok? Espero ter respondido, né? E é claro, daí, adaptar acessórios, almofadas, se ele pode fazer no chão, se ele pode fazer deitado, né? Então depende muito, porque cadeirante, gente, tem muitos cadeirantes de muitos jeitos também, tá? O que é importante é que o professor consiga se adaptar às condições do aluno, tá? Então, visão realista. Última postura sentado, gente. Siddhasana. Siddhasana é um pé em cima do outro, calcanhar em cima de calcanhar. Ou Padmasana, que acho que o Bruno, alguns de vocês vão conseguir, colocar os dois pés em cima, tá? Trazer os dois pés para cima. É uma postura mais avançada. É para quem já não sente tanto incômodo das pernas. Então o primeiro lado fica um pouquinho. Siddhasana, para eu responder mais uma pergunta aqui agora da Juliana. Ela me perguntou assim, qual a meditação você indicaria para realizar diariamente? Aí, Ju, isso depende muito de pessoa para pessoa primeiro. A pessoa é auditiva, porque aí é legal que ela escolha sons para se concentrar diariamente. Ela é mais visual, então ela pode fazer visualização de símbolos ou olhar fixos em determinados objetos e ambiente. Ela gosta dos dois, ela mistura um pouco, ela tem essa coisa corporal, então ela é sinestésica, né? Então ela pode escolher uma sensação corporal, ela pode escolher o que o Siddhasana, ó. Conforto e desconforto pode ser objeto de concentração. Troque um lado agora, ó. Tá? E deixa eu complementar isso que eu tô falando, porque isso pode servir para vocês. Hiperativos, meditação ativa com Ujjayi. O que é meditação ativa? Saudações, caminhadas, trabalho ao ar livre, artes, aquela coisa que a pessoa se concentre totalmente no que ela está fazendo no aqui e no agora, com todos os sentidos físicos. O Ujjayi é para ajudar ela a eliminar o turbilhão mental, para ela se concentrar naquilo, tá? Depressivos, por exemplo, a pessoa tem depressão, tá? Ela não tem motivação. Para ela pode fazer o Bhastrika com o Kumbhaka. Terminou aí? Isso ajuda muito a pessoa que tem tendência à depressão a fazer meditação todo dia, porque além dela melhorar a concentração dela, ela vai terminar motivada, né? E o Mindfulness, gente, né? Que é parar. Eu gosto muito dessa meditação, essa é uma das que eu mais faço, que é tirar um segundinho aí, um minutinho, 2, 3, 5 minutinhos do dia, só para apreciar com os sentidos físicos. Tô na natureza, eu vou ficar 100% presente no cheiro, no gosto, em todas as sensações que aquilo me oferece, né?
Então é isso, o Mindfulness é isso. O que eu consigo captar com meus 5 sentidos que me faz ficar no aqui e no agora? Tem vários métodos. Então, Ju, respondendo a tua pergunta, isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? E vocês que estão me escutando, não se assustem com esses nomes todos que a gente falou em sânscrito aí. Na formação ensino tudinho, tá? Para você que tem dificuldade. Beleza, pessoal? Pode estender as pernas, tá? Foi esse nosso primeiro encontro. Olha, 20 horas e 26 minutos, ok? Antes de eu fazer a minha finalização com você, queria te dizer que a nossa aula 2 de outubro, o tema da aula é Crie a sua saudação pessoal, tá? Eu criei uma saudação, eu criei a saudação ao mar, tá? Então, existe a saudação ao sol, que é muito antiga, existe a saudação à lua também, que é muito conhecida, muito antiga, mas você pode criar a sua saudação, tá? Então, nosso próximo encontro, esse vai ser o nosso assunto. É claro, com mais dúvidas para que vocês estão me trazendo. Se eu esqueci de responder a pergunta de alguém hoje, me desculpa, não dá tempo de responder tudo. Para você aí que está assistindo essa aula, tem vontade de fazer a formação, dá uma olhada lá no nosso site, a nossa plataforma de estudos, educayoga.com.br. Dá uma olhada nos depoimentos dos nossos instrutores ali no Instagram. Muitos dos que estão nos assistindo aqui na live, os depoimentos estão lá. E também você pode participar do nosso grupo do Educa Yoga no WhatsApp e ficar atualizado, tá? É só me avisar, tá ok? E é isso, gente. Que saudades que eu tava, que felicidade de estar com vocês. Sinto da live ter dado um pulinho aí no meio, mas que bom que a gente voltou. Chuva em sânscrito? Eu vou pesquisar, Bruno. Sol é Surya, Lua é Chandra, né? Eu não sei, mas eu vou descobrir. Vamos perguntar para o ChatGPT. Eu tenho um glossário nos meus livros, mas eu já escutei, tá? Mas a gente não tem, né, a postura da chuva, né? A chuva seria o cair. Eu vou descobrir, Bruno. Boa pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que mais que eu tenho de comentários aqui? Tem mais comentários aí, Gabi? Olha, eu vou querer criar a saudação à chuva com você, Bruno. Ju, obrigada. Pense também qual saudação você vai criar. Numa dessa, entra nessa onda saudação à chuva aí com o Bruno, né? Tá ok? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu quero finalizar essa live pedindo para que a gente faça todos juntos o mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que significa desejo que todos os seres de todos os mundos sejam felizes, que é uma forma também da gente emanar a paz. Estamos muito precisando dessa força de paz, reunir no mundo os grupos de paz para que a gente quebre essa coisa doida que está, né, de toda essa loucurada no mundo, que a nossa paz seja maior do que todas essas loucuras que estão acontecendo, tá ok? Desejo para vocês uma ótima noite, um ótimo dia e ótimos estudos. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti 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 Hari Om. Namastê, namastê. Beijo, tchau. Tchau, até a próxima.